Inclusive, teve uma vez que eu estava falando e a Assembleia tava pegando fogo antes de eu começar a falar com outros assuntos. E aí eu comecei a falar e o pessoal ficou quieto. Teve um momento que eu parei e falei, pessoal, eu tô preocupado, porque vocês estão tão quietos, estavam tão eufóricos antes. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas é isso, é um assunto que interessa a muitas pessoas. Inclusive aqueles que não gostam ou não querem ter um carro elétrico, né, ou híbrido. Você comentou, né, a questão de fila, né, em locais públicos, assim, por assim dizer, né, supermercado, shopping, né, Comentou em off, né? Só para quem já estava conversando antes para aqui. abastecer, né? O pessoal tem feito muito isso. Isso vem da cultura, né, das pessoas de adquirirem primeiro o veículo para depois pensar em como é que vai fazer o abastecimento, né? E muitas vezes até a gente que trabalha com condomínio tem percebido que há uma forçação, assim, entre aspas, né, para que o condomínio ali passe, né, a se adequar à necessidade do condômino que adquiriu o carro, né? Na verdade não deve ser assim, né? O condomínio ele deve antes, né, buscar os interessados ali né, na sua comunidade, de quem vai querer ter seu carro elétrico, e aí procurar o projeto, procurar tudo, né? E se preparar para receber, né, esses veículos, né? E não o contrário, né? Acho que, ou seja, as pessoas adquirirem o veículo e depois o condomínio ter que correr para se adequar, para atender as pessoas, não é isso? Perfeito, Henri, é isso mesmo. Vamos olhar pelo lado dos condôminos, dos moradores, e olhar pelo lado dos condomínios. Tenho ido em muitas reuniões de condomínio, como eu comentei, e está ficando cada vez mais frequente compradores interessados numa determinada unidade desistirem da compra por não ter possibilidade de recarregar o veículo elétrico ou o híbrido ali naquele condomínio. Isso está ficando cada vez mais frequente. E aí, a minha sugestão para as pessoas que querem adquirir um veículo eletrificado e o condomínio ainda não permite a recarga, é que tem um híbrido, que pode andar a combustão, pode andar no modo híbrido e as recargas são muito mais rápidas. Então, se vai no shopping, se vai no mercado, vai passar 40 minutos ali, dá uma recarga que já consegue adquirir 30% da bateria. Mas tem aqueles que são apaixonados pelos 100% elétricos. Aí, realmente, a recomendação é verificar com o condomínio o que é preciso para fazer a instalação do carregador em casa, ou se tiver no prédio. Agora, olhando para o lado do condomínio, esse é um caminho sem volta, né? A eletrificação dos carros. Os elétricos já tentaram vir para o mercado algumas vezes. Eu lembro de uma foto em preto e branco do Gurgel junto com o Silvio Santos, lá no SBT, há muitos anos atrás, a foto é em preto e branco. Dos anos 70 ainda. Dos anos 70, com Gurgelzinho elétrico. Então, assim, desde muito tempo, os carros elétricos estão tentando ganhar mercado. E agora, com o custo menor das baterias e a segurança que elas trazem, aí vieram carros de alta tecnologia que começaram a tomar o mercado. Então, os condomínios, há um ano atrás, já diziam não de cara, né? Agora os condomínios estão começando a procurar a gente para saber como faz para resolver. E aí é simples. Primeiro precisa ser feita uma análise na infraestrutura elétrica do condomínio para entender se há viabilidade de instalar carregadores ali e quantos carregadores podem funcionar ao mesmo tempo, né? Quantos carros podem recarregar ao mesmo tempo, que é o que se chama de análise de carga. Inclusive, isso está ficando cada vez mais conhecido, né? Já tem administradores de condomínios ou síndicos que entram em contato com a gente e perguntam assim, vocês fazem análise de carga? Falei, opa, já é um termo que o pessoal está começando a conhecer mais. O que é análise de carga? A gente coloca um analisador de energia na subestação, no transformador, na saída do transformador ali, do condomínio no geral, e deixa uma semana analisando quais são os picos de uso desse transformador, para a gente entender quantos carregadores podem ser ligados ao mesmo tempo ali. E tem solução para limitar também esse uso, para proteger a subestação, proteger a infraestrutura elétrica. Então, do lado do condomínio, o condomínio acaba investindo nesse estudo, nessa análise, e alguns condomínios também se preparam para investir na infraestrutura, é uma infraestrutura vazia para passar os cabos dos condôminos, aqueles que vão querendo instalar depois. Então, o condomínio contrata uma infraestrutura vazia, que já padroniza por onde os cabos vão passar, para os condôminos fazerem uma instalação mais organizada. Também manual para condomínios, enfim. Veja que condomínio é mais de 70% do nosso trabalho, atender e dar suporte, né? A gente também dá suporte para as concessionárias de diversas marcas, mas nossa cachaça, o que a gente gosta mesmo é de ajudar os condomínios a entenderem. É simples, não é complicado, mas precisa realmente trilhar um caminho. Eu digo que é uma jornada, é uma pequena jornada. Eu vendo já
do ponto de vista, né, de quem assessora condomínios, aí, enfim, a gente já percebeu em algumas oportunidades, condomínios diferentes, do surgimento de uma tensão entre condômino e condomínio, justamente por falta desse entendimento prévio, né? Porque muitas vezes aquela pessoa, o entusiasta ali do carro elétrico, um pouco mais afoito, já compra o carro ainda sem se dar conta de como vai fazer o carregamento, aquela coisa toda, e ao se deparar com o condomínio, recebe uma certa resistência por parte da gestão, justamente com receio desses custos aí que você menciona. Então, no mundo ideal, os condomínios deveriam se antecipar a isso e fazer isso de forma organizada. Mas como o ideal nem sempre é o possível, o que é que você sugere em termos de entendimento, condôminos e condomínios, para que haja uma viabilização de uma estrutura mínima para começar a receber esses carros elétricos que já estão aí, né? Não é algo que acontecerá no futuro, já é uma realidade. Então, como é que se organiza essa tensão inicial aí desse primeiro momento? Excelente. Inclusive, em reuniões de condomínio, é muito comum a gente ver aqueles condôminos que não têm o menor interesse em ter carro elétrico, perguntar assim, o condomínio que vai pagar, eu vou pagar taxa extra e eu não quero ter carro elétrico? E é muito simples. Eu indico que o condomínio pague pelo menos a análise de carga. Tem aí os valores entre R$ 2.500 e R$ 4.500. Não é um valor tão elevado, né? E que aqueles primeiros condôminos já se cotizem para colocar uma infraestrutura padrão, pelo menos até a vaga deles. Eles já iriam fazer a instalação, né? Mas agora eles colocam, por exemplo, uma eletrocalha um pouquinho maior, um eletroduto um pouco maior para poder já começar a abrir as vias do condomínio e as instalações serem de forma organizada. O condomínio ganha, porque essa infraestrutura primária já começa a ser instalada de forma que o próprio condômino vai pagar e o condomínio não vai ter custo com isso. Mas já aconteceu também, e ontem de noite eu estava numa reunião de condomínio. Esse condomínio, quando a gente chegou, já tinha 23 instalações de carregadores veiculares e agora eles estão precisando instalar a via principal para organizar esses cabos. Então, veja que o ideal é começar já organizado, para não ter esse trabalho e esse custo depois. Mas, de modo geral... o trabalho e o custo são maiores depois, né? São maiores. Então, de modo geral, é isso. Eu gosto muito de falar, eu não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta, mas os condomínios eles podem investir ali só na análise de carga e os condôminos fazer a instalação das eletrocalhas, que eu falei das vias principais, pode ser feito pelo condomínio ou pelos condôminos. Aí é de acordo com a gestão. Eu acho que sim, no sentido que a preocupação é de mostrar que existe um caminho viável neste primeiro momento, sem um investimento tão elevado, né, para que a gente encontre um meio termo, vamos dizer. Nem o condômino obrigando o condomínio a fazer aquilo que ele quer, e nem tampouco o condomínio arcando com custos de forma compartilhada para todos, custos que num primeiro momento serão aproveitados por um pequeno número de condôminos, né? Então eu acho que essa saída aí de entendimento, de fazer essa instalação primordial aí, vamos dizer assim, não sei se esse é o melhor termo, mas talvez ajude a dar esse norte, porque a gente que trabalha com condomínio, a gente percebe que as pessoas estão ali lidando com realidades que é das suas residências, então elas querem, obviamente, construir o melhor onde residem para sua família e tudo mais. E às vezes as discussões são um pouco acaloradas, né? Então, e a gente tenta, dentro do possível, desatar esses nós, né? De alguma forma também esse é o nosso papel aqui, de trazer informação para as pessoas para ajudar nesse sentido. Excelente. E interessante, como eu participo de muitas reuniões, eu vejo que essas reuniões são bastante calorosas ou acaloradas, né? Às vezes tem discussão, enfim, tem gente que se exalta.
Quando a gente entra nesse tema, aí quando chega a minha vez de conversar com os condôminos, aí eu falo sobre segurança, falo sobre a segurança que as baterias já trazem. Quando a gente traz essas informações, parece que fica uma paz assim, sabe? Uma paz que eu digo um silêncio, na verdade. Inclusive, teve uma vez que eu estava falando e a Assembleia estava pegando fogo antes de eu começar a falar com outros assuntos. E aí eu comecei a falar e o pessoal ficou quieto. Teve um momento que eu parei e falei, pessoal, eu estou preocupado, porque vocês estão tão quietos, estavam tão eufóricos antes. Eu não sei se vocês estão entendendo, né? Aí foi mais para descontrair. Mas é isso, é um assunto que interessa a muitas pessoas. Inclusive aqueles que não gostam ou não querem ter um carro elétrico, né? Ou híbrido. Mas até agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar falando aqui no podcast de vocês, porque realmente informação precisa de qualidade e atualizada para esse assunto. A gente tem buscado canais para conseguir alcançar as pessoas, né? E principalmente os condomínios, para eles entenderem que sim, é possível, né? E precisa de uma análise. Mas normalmente, depois dessa conversa com os condôminos e ali na reunião de condomínio, na assembleia, a própria assembleia vota a favor de começarem as instalações. Obviamente, se tiver capacidade técnica para isso, né? A infraestrutura elétrica tiver capacidade para isso.